Quando você tira a primeira habilitação, você tem a possibilidade de se habilitar na categoria A, categoria B ou AB. E com o tempo, você pode ir mudando de categoria. Você pode mudar para a categoria C, você pode mudar para a categoria D, você pode mudar para a categoria E. E são justamente as categorias de habilitação que definem o tipo de veículo que você pode conduzir. Nesse vídeo, eu vou explicar para vocês as definições das categorias de A a E. Caso você tenha interesse, eu também vou deixar na descrição o link de outros vídeos falando sobre mudança de categoria e de algumas exceções em relação às categorias de habilitação, caso você queira dar uma conferida no assunto completo. No Código de Trânsito Brasileiro, lá no artigo 143, nós temos as definições, os conceitos das categorias de habilitação. Na categoria A, por exemplo, é para conduzir um veículo motorizado de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Portanto, qualquer veículo que tenha 2 ou 3 rodas vai ser considerado categoria A. Por exemplo, o ciclomotor, que pode ser conduzido com ACC, que é uma autorização específica para conduzir ciclomotor, mas também pode ser conduzido por condutor habilitado na categoria A. Além disso, nós temos a motoneta, a motocicleta, o triciclo e até mesmo, eventualmente, uma motocicleta que tem um sidecar, que é o carro lateral, ele também pode ser conduzido por condutor que seja habilitado na categoria A. A categoria A, é importante que você saiba ainda o seguinte, ela é uma categoria à parte. Você tem a opção de ter ou não ter. Isso porque vai existir uma gradação entre as outras categorias, B, C, D ou E, ou seja, a categoria maior pega a menor, mas a A ela é uma categoria à parte. Em relação à categoria B, o conceito é o seguinte, é para conduzir veículo motorizado não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda 3.500 kg e cuja lotação não exceda 8 lugares, excluído o motorista. São exemplos de veículo categoria B, um automóvel, Você pode conduzir com a categoria B. E aí a gente vai subindo, Chega na categoria C. Na categoria C, é para conduzir um veículo motorizado utilizado no transporte de carga, cujo peso bruto total exceda os 3.500 kg. Perceba aqui, até 3.500 kg é B. Passou de 3.500 kg, categoria C. O condutor que é habilitado na categoria C, como eu havia mencionado, ele pode conduzir o veículo categoria B, não pode conduzir A não ser que ele tenha categoria A também, tá certo? O exemplo de categoria C, um caminhão, Você vai poder conduzir com a categoria C. Na categoria D, é para um condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação excede 8 lugares, excluído motorista. Nós vimos que até 8 lugares, categoria B de bola. Passou de 8 lugares, aí se exige a categoria D, E com a categoria D pode conduzir C, pode conduzir B também. Vale lembrar que são exemplos de veículos de categoria D, um ônibus, um micro-ônibus, você pode conduzir com essa categoria. E a última delas, que é a categoria E, é para conduzir uma combinação de veículos cuja unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer articulada tenha 6.000 kg ou mais de peso bruto total se a lotação exceder a 8 lugares. Com a categoria E você pode conduzir as outras, D, C e B, não pode A não ser que tenha A também. E são exemplos de veículos de categoria E, as combinações de veículos, em que a unidade tracionada ela exceda 6.000 kg ou tenha mais de 8 lugares. Então vai se exigir categoria E nesse caso, tá certo? Faço aqui ainda uma observação em relação à infração, que é comum o pessoal ter essa dúvida. Qual seria a infração por conduzir um veículo de categoria diferente? Imagina, eu tenho categoria D, e se eu fosse flagrado conduzindo um veículo de categoria E, qual seria a consequência? Nesse caso, eu vou estar cometendo infração. Eu dei o exemplo desse categoria D e E, mas é qualquer diferença de categoria, viu? Por exemplo, nessa gradação, eu tenho B e estou conduzindo um caminhão, que é C, eu estou conduzindo um ônibus, que é D, ou uma van, que é um micro-ônibus, categoria D. Aí você tem o cometimento dessa infração que está previsto lá no artigo 162 do CTB, especificamente em seu inciso 3, que é justamente conduzir veículo de categoria diferente. Nesse caso, é uma infração de natureza gravíssima, vão ser registrados 7 pontos no prontuário do infrator e uma multa de R$ 586,94. Além disso, o veículo vai ficar retido e só sai com o condutor regularmente habilitado naquela categoria de habilitação. E aí, duas observações em relação a essa infração ainda, viu? Primeiro, se o proprietário for outra pessoa, o proprietário também é autuado por ter entregue ou por ter permitido que aquele condutor conduzisse esse veículo. E isso é uma infração específica. Eu deixo o link na descrição, tem um vídeo falando só sobre essa infração. E a outra observação é a seguinte, se você for reincidente no cometimento dessa infração no período de 12 meses, em outras palavras, se você for flagrado 2 vezes conduzindo o veículo de categoria diferente em menos de 1 ano, você pode sofrer a cassação da sua CNH. Ou seja, tu tem uma CNH, ela pode ser cassada por 2 anos, depois tu tem que fazer um processo de reabilitação. E tem vídeo também que eu explico isso, eu deixo o link na descrição se você quiser conferir
só a explicação sobre esse tema, mas veja que tem uma consequência bem severa para a pessoa que é flagrada conduzindo o veículo de categoria diferente 2 vezes em menos de 1 ano. E aí, ficou com dúvida? Concorda com algo, discorda de algo? Fique à vontade, ó. Vá deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal, você já sabe, deixou sua dúvida, a gente vai tentando te ajudar de alguma forma. E se quiser conhecer mais sobre o tema, na descrição tem alguns links aí que eu estou deixando para você dar essa conferida, beleza? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço, até a próxima.